Meus amigos e minhas amigas, eu queria falar um pouco a respeito desta renúncia do Joaquim Barbosa, ou poderia não ser, aposentadoria precoce do ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Eu acho muito estranho, pelo menos o que eu estou lendo no jornal. Eu estou lendo no jornal que ele, parece que a causa fundamental teria sido as ameaças que ele tem sofrido por telefone e pelo Facebook, etc. Eu acho isso tão improvável que um homem como Joaquim, ministro do Supremo Tribunal Federal, com toda a proteção da justiça, que ele abandonasse e abrisse mão da sua, de ficar mais, até completar os 70 anos, portanto, mais 10 anos no Supremo Tribunal Federal como ministro, por causa dessas ameaças. Porque, inclusive, não bate. É contraditório isso, porque se ele sai do Supremo e abandona o Supremo, ele estará muito mais vulnerável para os ataques. Então era muito melhor ao contrário, ele ficar dentro do Supremo para garantir a sua proteção judicial. Embora ele saindo como ele vai sair, ele continuará 2 anos, ele tem direito a 2 anos de proteção judicial. Mas eu acho que não é esse o caso. Eu posso até imaginar que, se foi por ameaça, foi algo muito mais sério. Se foi por ameaça, foi um grupo forte e poderoso, e só pode ser do governo, e só poderia ser do governo, que dissesse para ele: você tem que abandonar ou vai morrer. Porque outro tipo de ameaça não me parece que levaria a isso. Porque eu vejo e entendo que o Joaquim, ele é uma pessoa, ele apareceu de repente no cenário nacional pela sua capacidade, pela sua maneira de agir. O Joaquim não tem grupos de suporte. O Joaquim não tem amigos poderosos. Ele é uma pessoa muito solitária, é um solitário no poder. Então é difícil, não é? Quando você atinge um nível de poder, de ser uma das 3 maiores autoridades do país, se você não tiver um apoio substancial de determinados grupos. É por isso que muitas vezes acontecem barganhas políticas em função disso. O caso de Joaquim é muito interessante. Ele realmente está ali, assumiu e teve esse papel brilhante e chamou a atenção de todos os brasileiros pela sua capacidade, pela sua coragem pessoal de agir de acordo com a lei e conforme a Constituição do Brasil. Isso realmente mexeu com os poderosos. E se nós olharmos bem, quais são os poderosos que foram mexidos pela ação do ministro do Supremo Tribunal Federal? Evidentemente, foram aqueles poderosos do PT, aqueles poderosos que foram para a cadeia. E, evidentemente, eu acho que é o único partido que tem horror ao Joaquim. Se pudesse, veria o Joaquim, sei lá, pelas costas mesmo. Então, se existe uma ameaça, vem daí, vem desse poder.
Eu não quero aqui tratar de teoria da conspiração. Eu estou falando se existisse essa ameaça, e eu acho que, em termos de ameaça, só uma situação dessa faria com que alguém abandonasse o poder da maneira que Joaquim está abandonando. Mas tem outro lado aí da questão. Isso é um lado da questão que eu já fiz até um vídeo sobre isso. É um grande erro que existe no Supremo Tribunal Federal. E a indicação dos ministros é feita pelo chefe do Executivo. Então, o presidente do Brasil é quem indica os ministros do Supremo Tribunal Federal, que um dia poderão julgá-lo. Isso é uma porta aberta, uma janela aberta para o conflito. Como é que o presidente da República nomeia juízes que um dia poderão, ou ministros que um dia poderão julgá-los por suas ações? E nós estamos vendo aí. Geralmente, quando se fala dessa questão, se diz o seguinte: mas Joaquim foi nomeado pelo Lula. Não é bem assim. De fato, foi nomeado pelo Lula. Mas a questão é que o Lula, na época, precisava de um preto para colocar, para mostrar que estava atendendo às demandas dos grupos sociais. E, por acaso, ele colocou o Joaquim. Tanto é verdade que ele não esperava por isso, que ele fez algumas entrevistas dizendo que o Joaquim era um ingrato e que era preconceituoso. Mas como é que eles chamam Joaquim Barbosa de ingrato? Ingrato por quê? Só pode ser pelo seguinte: porque ele, como indicou o Joaquim para ministro, deve ter solicitado a Joaquim algumas vantagens e que ele trabalhasse favoravelmente para as causas do senhor Lula, e não foi atendido. É claro que só dessa maneira ele está chamando o Joaquim de ingrato por causa disso. Muito bem. Agora nós vemos o seguinte: o Supremo Tribunal, quando o partido fica no poder muito tempo, como é o caso do PT, que já está com 12 anos e poderá ir a mais, evidentemente os ministros que vão saindo vão sendo substituídos pelo presidente da época, que é um petista agora, e o Lula, juntamente com a Dilma, eu acho que só existe um ou dois ministros atualmente que não foram indicados por eles. Então, o Supremo Tribunal Federal se transformou num clube do PT. E nós já vimos aí. E vimos que mesmo antes de formar a grande maioria, nós vimos que Joaquim teve sérios problemas com Lewandowski, que vai ser, por acaso, o presidente, não por acaso, vai ser o novo presidente do Supremo Tribunal Federal após a saída de Joaquim. E, salvo engano, o Toffoli será o outro após o Lewandowski. Ora, a panelinha do PT está formada dentro do STF. Se é uma teoria que eu acredito, essa teoria é minha, eu acho que o Joaquim deve estar saindo, deve estar se aposentando precocemente, porque ele ficou totalmente isolado dentro do Supremo Tribunal Federal. E é uma situação desagradável para quem foi um presidente como ele foi, e é ainda, que teve tanto sucesso devido à qualidade do seu trabalho que ele colocou. Deve ser desagradável depois você perceber que você está isolado. Se tiver, ele deve ter um ou dois ministros que o acompanham. Mas, na realidade, eu acho que a coisa ficou muito difícil para o Joaquim, que inclusive não tem apoio extra nenhum. Não tem apoio partidário, não tem apoio político,
não tem apoio de grupo financeiro, ele é um solitário no poder. Eu tenho a impressão que é por aí que o Joaquim pegou o seu boné e disse para ele mesmo, e está dizendo para o Supremo Tribunal que chegou a hora e que ele vai sair, porque para ele não adianta mais ficar dentro deste Supremo.